Oi, gente! Já estou aqui fazendo ultrassom na paciente. Nós vamos mostrar aqui para vocês como que tá essa imagem. Mostra o Anne aqui, assim, ó, por trás. Isso. Deixa eu só reposicionar ela. Vamos mostrar aqui. Inicialmente, eu quero mostrar para vocês a artéria facial da paciente, tá? Então, vou posicionar aqui. Ó. Essa é a artéria facial da paciente. Conseguem localizar? Eu vou tirar o modo Doppler para vocês verem um círculo aqui, tá? Hipoecoico, que se apresenta mais escuro, mais pretinho mesmo na imagem. E vocês vão ver ele pulsando, tá? Esse é o modo Doppler. No modo Doppler a gente consegue visualizar perfeitamente. Conseguem visualizar isso? Salvar esse queixinho um pouquinho para cima, Rai. A gente sabe que ao lado da artéria facial, a gente tem a presença da veia facial também, mas anteriormente. Também vamos visualizar ela. Ó, a artéria facial, ela fica ali próxima, normalmente uns 2 milímetros do bordo anterior do masseter. A gente consegue localizar aqui a artéria facial adentrando a face da paciente, tá? Aqui já tá bem região de margem de mandíbula e mais anteriormente a gente consegue localizar a veia facial. Então, vocês vão ver aqui duas imagens pulsando, tá? Artéria e veia facial. Conseguiram visualizar isso? Artéria facial e veia facial, tá? As duas aí se apresentando pra gente. Agora, nós vamos seguir o trajeto da artéria facial na face até encontrar ali o período de bifurcação em artéria labial inferior e artéria labial superior. Vou colocar aqui gel na paciente para a gente identificar. Normalmente, mostra aqui agora a própria paciente. Vou mostrar para vocês como que está a paciente agora. Gel em toda a região que eu vou mapear. E a região de bifurcação da artéria facial em labial inferior e labial superior, normalmente se apresenta uns 3 milímetros ao lado da comissura oral. Nós vamos fazer esse mapeamento. Deixa eu pegar aqui, não pode deixar. Nós vamos agora fazer o mapeamento e encontrar a bifurcação. Assim a gente vai conseguir visualizar como que se denota, no caso dessa paciente, a arquitetura da artéria. Olha só, aqui, então novamente, na paciente, vocês vão ver que eu tô a uns 3 milímetros ali da região de comissura e eu já consigo localizar a artéria labial inferior e a artéria labial superior. Eu vou até salvar esse loop. Observem que a artéria labial superior, ela está adentrando de forma ascendente no lábio, né? A gente consegue visualizar isso. E a artéria labial inferior, ela vai ali numa forma mais linear, né? Já que a artéria facial, ela se bifurca nessa região mais próxima aí ao lábio inferior. Então, vocês vão visualizar aqui a bifurcação em artéria labial inferior de forma mais linear, mais reta, e artéria labial superior mais ascendente o seu trajeto. Olha só, a labial superior e labial inferior da paciente, certo? Conseguem visualizar? Olha só. Labial superior, nós vamos seguir aí o plano dela e vocês vão ver que ó, eu estou mexendo, né, mapeando com ultrassom a minha paciente e eu consigo visualizar a artéria labial superior em sua extensão. Então, ó, labial superior. Aqui a gente já tem ela mergulhando em uma região mais profunda.
Vocês observaram isso? Então, aqui eu consigo ver ela mais calibrosa, de forma mais superficial, na sua imersão no lábio superior. E quando eu caminho com ela de forma mais para a linha média, de forma mais central, a gente consegue visualizar ela mergulhando num plano mais profundo. Então, esse é o mapeamento da artéria da paciente. E agora nós vamos seguir com o preenchimento labial. Vamos higienizar, tirar esse excesso de gel que é necessário para fazer o mapeamento. Falando em estrutura física da paciente, a gente mapeou a artéria facial dela emergindo na base da mandíbula, de forma ali anterior à borda do masseter, e fazendo o seu trajeto ascendente até a bifurcação lateral à margem ali dos lábios, da comissura oral, uns 3 milímetros, a gente visualizou a bifurcação. Na bifurcação, o padrão dessa paciente, a gente conseguiu observar a artéria labial inferior de forma mais linear e reta no seu posicionamento e a artéria labial superior ascendente. Então, ela se encontrou de uma forma mais angulada na sua bifurcação. Além disso, no lábio da paciente, nesse terço aqui mais médio, né, do lábio superior, a gente viu que essa artéria labial superior, ela adentrou de forma mais superficial, mas ela fez um mergulho ali na submucosa de forma mais profunda. Então, a gente tem aqui um perfil, o que é mais comum da gente achar, um perfil mergulhante. Então, a gente tem aí a artéria, né, em planos diferentes, falando da artéria labial superior. Agora vamos ao procedimento. O importante também mostrar para vocês, importante mostrar para vocês que mesmo realizando 1 ml de preenchedor, 1 ml de ácido hialurônico, a gente tem que trabalhar com enzima, com hialuronidase, sempre próxima, para que se houver alguma intercorrência de ordem vascular, a gente consiga resolver isso da forma mais rápida possível. O preenchedor escolhido no caso dessa paciente é o Volifit. Eu comentei com vocês que ele é um ácido hialurônico de média densidade, porém ele tem uma alta coesividade. Então eu vou conseguir entregar um resultado mais fiel ao que eu realizar aqui como técnica de preenchimento. Temos aqui 2 dispositivos. Vou mostrar para vocês cânula e agulha. A agulha, ela já vem no preenchedor e ela tem uma ponta ativa. Então, vocês vão ver um dispositivo mais curto, onde a sua ponta é cortante e o preenchedor sai na pontinha aqui dessa agulha, tá? Também, se houver algum vaso nesse caminho da agulha, ela certamente vai perfurar. E temos a cânula. A cânula escolhida para realizar o preenchimento da paciente foi a cânula 25G. Ela é uma cânula mais fina, mais delicada, e eu escolhi essa cânula porque eu vou realizar um preenchimento mais delicado, onde eu preciso de mais assertividade, já que é uma paciente que já tem um lábio bonito e eu vou fazer apenas pequenos ajustes, tá? A cânula, gente, ela é um dispositivo maior em tamanho, é mais calibrosa também do que a agulha, porém existem 2 diferenças principais. A ponta da cânula não é ativa, ela é uma ponta romba. Então, se você passar por um vaso, ela não tem a ponta ativa capaz de perfurar. É claro que se eu fizer muita força, eu posso dilacerar ali a parede de um vaso e adentrar. Mas o preenchedor sai na sua lateral, diferente da agulha que o preenchedor sai na ponta mesmo. Vou acoplar agora a minha seringa de preenchedor de ácido hialurônico, vou acoplar a minha cânula. Então, aqui, estou acoplando a minha cânula. Eu já tenho a seringa pronta para ser utilizada. Mas, vocês viram que a ponta da cânula, ela é romba. Então, eu não consigo adentrar a pele desse jeito. Eu preciso, primeiro, fazer um pertuito, que é um orifício na entrada da minha cânula, que é o que eu vou fazer agora.
A paciente já está anestesiada. Já fiz teste de anestesia, a paciente não está sentindo. Tá doendo, Rai? Não. Pronto. Aqui eu sinto. Sentiu um pouquinho aqui? O preenchedor, ele tem lidocaína na composição, então ele também tem um efeito anestésico, tá? Então, se a paciente, porventura, ali, a dose anestésica não abordar completamente, ela vai ter um procedimento confortável. Vou realizar o pertuito. Eu vou desenhar para vocês verem, mas o pertuito eu vou realizar ele no vértice do arco do cupido, na parte mais alta do arco do cupido e na transição entre pele e mucosa, e vermelhão do lábio. Então, o pertuito dela eu vou fazer aqui, da mesma forma desse lado. Então, eu vou fazer o pertuito na transição entre pele e vermelhão do lábio e no ponto mais alto dessa projeção do vértice do arco do cupido. Na região inferior, eu vou fazer um pertuito central, à linha média, na transição entre pele e vermelhão. Então, totalizando 3 pertuitos, eu vou conseguir abordar todo o lábio da paciente. Vamos lá fazer o pertuito. Tá conseguindo captar? Uhum. Então, para fazer o pertuito, a paciente já está higienizada. Nós vamos fazer esse pertuito no ponto mais alto do vértice. Pode sentir um furinho aí, Rai, doeu, amor? Já fiz o pertuito, vocês vão visualizar ali um pontinho de sangue, eu vou apertar para vocês verem. Aqui já tem um orifício para a entrada da minha cânula. Vou agora com a cânula. Eu sempre olho a saída da cânula, eu tenho uma marcação onde me identifica onde que o ácido hialurônico está saindo. Vocês conseguem ver aí a pontinha do ácido hialurônico? Ele já está pronto para ser injetado. Vou adentrar a cânula de forma vertical, tá? O plano é um plano mais superficial, então eu não vou fazer um preenchimento profundo. Vocês viram que a gente tem de forma mais segura, né, o plano mais superficial, e também o resultado ele fica mais bonito, porque ele define sem ganhar grandes volumes ali, abrangendo um plano profundo. Abre um pouquinho, meu amor. Conseguem visualizar? Então, aqui eu vou fazer uma técnica de retroinjeção. E vou fazer também a técnica de retroinjeção em leque, para eu conseguir levantar esse arco do cupido sem precisar injetar grandes volumes, de forma uniforme e embelezando sem volumizar, já que a paciente, ela é uma paciente que tem um lábio, né, mais volumizado. A cânula, gente, eu vou chegar aqui para frente, ela tá aqui a ponta dela. Então, vocês vão ver ali um pontinho, né, tensionando a mucosa, para vocês visualizarem onde que eu tô com a minha cânula. E eu tô adentrando sem injetar nada aqui, tá? Eu tô só adentrando ali o lábio até chegar onde que eu quero, para eu começar a realizar o preenchimento labial da minha lateral. Então, o que eu injetei aqui foi só para levantar o arco do cupido, mas eu ainda vou finalizar aí. Então, cheguei onde eu quero, eu estou aqui, tá? Aqui é onde termina a minha cânula, vou ajustar a minha mão, o meu posicionamento, e na região de vermelhão, respeitando a área seca e molhada, eu não estou adentrando a área molhada, isso é muito importante para a gente injetar o ácido hialurônico na camada correta, senão depois a paciente sorri e começa a aparecer grãos, bolas de ácido hialurônico, quando a gente injeta na parte molhada. Então, eu estou injetando na área seca. E eu vou fazer uma retroinjeção, justamente para melhorar a queixa da paciente em relação ao enrugadinho da mucosa de superfície. Então, outra retroinjeção, tá? Totalizando aqui, vou finalizar mais uma retroinjeção vertical no arco do cupido. Totalizei nessa paciente 0,3 ml desse lado. Agora eu quero que vocês vejam um lado com e um lado sem o preenchedor. Vocês vão visualizar esse lado direito, que foi o lado que eu já abordei, vocês vão ver a mucosa mais lisa, mais preenchidinha e com a eversão.
vira um pouquinho para o lado, Rai. Vocês vão ver isso aqui mais viradinho, tá? Que é justamente essa eversão labial. Na visão frontal, vocês vão ver o arco do cupido dela mais alto, mais definido do que o lado que a gente ainda não abordou. Como eu falei com vocês, vai ser um desenho no lábio. A minha intenção não é entregar um grande volume nessa paciente, já que ela tem um lábio bonito, mas que a gente precisava de pequenos ajustes, tá? Então, esse lado aqui já está pronto. Nós vamos suceder agora com o preenchimento do lado esquerdo. Vou fazer o pertuito do lado esquerdo, lembrando que o pertuito eu faço no ponto mais alto, tá? No vértice do arco do cupido. Pode sentir um pouquinho aqui, Raia. Então, fiz o meu pertuito, que é o orifício de entrada da cânula. E vou adentrar com a cânula, tá? Se você sentir um pouquinho, ele tem anestésico, tá? Uhum. Então, essa região mais superficial de linha média, muitas vezes o paciente ele ainda sente um pouquinho na superfície. A parte boa é que o ácido hialurônico, ele tem lidocaína, no caso desse ácido, ele tem lidocaína e ele vai deixar confortável. Tá tranquilo, meu amor? Sim. Então, tá tudo tranquilo. Eu vou fazer a retroinjeção. Então, aqui eu tô entrando sem injetar nada. Parar ali na transição entre a área seca e a molhada do lábio. E vou realizar um poste. A gente chama esse poste, na verdade, a retroinjeção linear e vertical nessa região do arco do cupido em direção ao vértice, para eu conseguir ter um efeito ali de eversão e levantar esse lábio. Novamente, sempre em pequenas quantidades, a gente não faz nenhum procedimento, né? Nenhum preenchimento com pressa, sempre ali em pequenas quantidades. E agora eu vou fazer a lateral. Chego até onde eu quero, que é justamente a 2 milímetros da comissura. Eu não adentro essa região, porque senão a paciente ela fica com uma eversão que não é anatômica, não fica natural. Então, eu estou abordando aí o vermelhão dos lábios dela. Com retroinjeção, eu adentro, mas eu não injeto. Eu só venho injetando quando eu estou saindo com a minha cânula, tá? Isso é bem importante da gente pontuar, porque é, de uma certa forma, mais seguro a retroinjeção do que a injeção de forma contínua. Eu já adentrando o lábio, injetando. Observem a paciente de frente. Então, vocês vão visualizar... Consigo ver? Vocês vão visualizar já o vermelhão preenchido com a eversão dos lábios e o arco do cupido levantado. Conseguem visualizar aí? Então, a gente já tem aí um desenho. Observem também como que o aspecto da mucosa ele se torna mais homogêneo, mais lisinho, que era o que a gente queria. Vamos fazer o inferior. Queixinho para cima. Aí, meu perfeito. Vou fazer o pertuito na região central do lábio inferior, sempre na transição entre pele e vermelhão. Então, vamos lá fazer esse pertuito. Pode sentir um pouquinho aqui. Ai, doeu, amor? Nada. Ótimo. E eu vou... Lembra que aqui eu vou contornar esse lábio, já que ela tem uma boa projeção dos tubérculos inferiores. Adentro a minha cânula sem injetar nada, tá, gente? Eu só vou chegar na posição que eu quero. Vou trabalhar aqui também no mesmo plano ali, mais superficial, acima do músculo. E vou injetar o meu ácido. Eu vou fazer técnica aqui em V, retroinjeções em V, para eu conseguir uma eversão e um contorno bonito nesse lábio inferior. Então, estou fazendo pequenas retroinjeções, pequenas quantidades de retroinjeção, para a gente conseguir um refinamento sem utilizar grandes volumes e ficar um preenchimento mais delicado, mais bonito, que de fato combina com a paciente. Ó, já realizei desse lado, eu quero que vocês vejam um lado com e um lado sem. Esse lado aqui já foi abordado, vocês vão ver que ele já tem uma eversão e um contorno mais definido. Olha só, o contorno do lado já abordado do inferior para o lado que ainda não foi abordado.
vocês vão ver aí uma diferença na transição e na definição do bordo entre pele e mucosa labial. Vou fazer agora do lado direito. Vou adentrar minha cânula no pertuito e fazer as retroinjeções em V. Olha só, novamente, o plano já é esse, né? Um plano mais de superfície. A gente não quer trabalhar em um plano profundo, por questões de segurança e de beleza também. Eu acho que o lábio fica muito mais bonito quando a gente consegue trabalhar num plano mais superficial. E fazendo as minhas retroinjeções em V. Aqui eu vou acoplar a cânula novamente para eu poder injetar. Vou chegar um pouquinho aqui para fazer o contorno dessa lateral, tá? Vira um pouquinho raio. Aí, ó. Isso aqui eu vou fazer o contorno do lábio inferior da paciente. Vamos visualizar como um todo agora. E aqui me dá um lencinho umedecido, meu amor. A paciente está preenchidinha. Vamos ver como ficou esse resultado. Eu sempre gosto, pós-preenchimento labial, de analisar. Eu faço uma acomodação do ácido hialurônico, então é como se fosse uma massagem ali, para eu acomodar se ficou algum acúmulo da minha injeção e visualiza se precisa fazer alguma correção, tá? Mas, pelo que vocês podem ver, o lábio dela já tá bem lindo, já tá bem definidinho e com uma projeção adequada ao seu perfil, sem ficar extremamente projetado, para não ficar aquele aspecto que a gente foge, que é o aspecto bico de pato, né, gente? Então, vamos fazer a massagem. Eu faço a massagem com a clorexidina. Faço uma massagem do lábio, de toda a região. Lembrando que essa massagem, eu gosto de fazer a massagem sempre tampando o orifício, porque se eu apertar o lábio, eu vou ter uma área ali de tensão, então pode vazar ácido hialurônico do pertuito. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, vou com a gaze estéreo, tá? Minha gaze tá estéreo. Fecho o pertuito com o dedo, faço uma pressão ali. Faço uma pressão e massageio, acomodando o meu produto. Ao toque aqui, eu já sinto que tá bem acomodado, tá? Não precisa realizar aqui nenhum tipo de uma compressão digital por acúmulo, tá tudo bem acoplado. E no inferior, a mesma coisa. Fecho o pertuito central e massageio o ácido aplicado para que ele se acomode e ele tenha um efeito constante ali, um efeito que não fique extremamente acumulado em nenhuma região. Então, nós temos esse resultado final do lábio. E claro que eu vou passar um gloss para a paciente ficar bem linda. Ela tá anestesiada, então tá sentindo aí o lábio, mas sem um controle maior. Vou usar aqui. Claro, gente, vou usar o gloss da Juju, tá? Pra gente realçar nossa obra de arte. Fizemos juntos. E esse. E vamos avaliar também o perfil dela. Vocês vão avaliar ela de lado. Como que o lábio superior teve uma projeção bonita e respeitando os limites anatômicos. Vou virar a paciente de lado para você virar um pouquinho para mim. Aí, fica desse jeitinho. Levanta o queixo. Pronto. Vocês vão ver o perfil da paciente. Queria pegar um pouquinho do nariz dela também. Aí, perfeito. Pronto. Olha o perfil da nossa paciente. Como que a gente conseguiu everter e levantar o lábio superior sem trazer aquele aspecto bico de pato, né? Respeitando a projeção da ponta do nariz e do mento. Então, se a gente faz essa medida de linha de Ricketts, vocês vão ver que essa paciente ela está numa proporção muito definida e adequada para o seu biotipo facial. Numa visão frontal, a gente consegue ver o procedimento, certo? Então, está pronta, meu amor. Tá lindíssima. E esse é o resultado final.
soltar aqui que você tá anestesiada. Esse é o resultado final. Vamos agora para as dúvidas. Quero que vocês perguntem o que vocês tiverem de dúvida, mas esse é o procedimento que eu realizei na paciente e é o que eu realizo no meu dia a dia. Claro que eu ia trazer a realidade para vocês verem. E tô indo aí agora.